Viva a sua essência! Sou o jornalista Rafael Augusto Machado e estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição do nosso programa Palavra do Autor. Desta vez nós conversamos com uma escritora que tem uma importância singular para nós da marca Virtua, da editora Virtua, porque ela foi a escritora que inaugurou a nossa marca quando se fala em livros impressos, já que a primeira publicação como editora Virtua foi um e-book, mas no ramo dos livros impressos, a primeira publicação foi o livro E Se o Destino Soprar, em novembro de 2014, escrito por ela, que nós ouviremos daqui a pouquinho. Eu estou falando da Cláudia Hackbart, uma grande escritora que mora em Caxias já há algum tempo, mas ela é pelotense e também morou muito tempo em Porto Alegre. A Cláudia já escreveu os livros, então, E Se o Destino Soprar, que é o primeiro, Quando o Destino Sorri para Você, que é uma continuação do E Se o Destino Soprar. Ela escreveu também o infantil A Liga Escolar, onde ela colocou em prática os conhecimentos psicopedagógicos dela para trabalhar com as crianças. E depois ela lançou O Último Einstein e a Relatividade do Amor. Com relação a este livro, do Último Einstein e a Relatividade do Amor, tem histórias bem curiosas e tensas sobre o processo de criação, mas que só deram um charme a mais ainda para o livro, que realmente ficou bem bonito. Ele teve um lançamento bem legal na Feira do Livro de Caxias, teve muita procura e, como todos os livros da Cláudia, ele é um livro muito bem escrito em termos de enredo, de história, de ritmo de texto. A Cláudia tem todos esses diferenciais no trabalho literário dela. Então nós conversamos, a nossa produtora e divulgadora Heloísa Martins conversou um pouco com a Cláudia para falar um pouco sobre a Cláudia como pessoa, sobre a história dela e falar um pouquinho sobre cada um destes livros, os processos de criação deles, a receptividade junto ao público, os trabalhos que foram feitos em escolas. E nós vamos conferir então essa entrevista agora que a Heloísa fez com a Cláudia e vamos conhecer melhor esse trabalho da nossa escritora. Agradeço pela tua companhia, acompanhe aí a entrevista e ao final tem uma surpresa, um bônus bem legal para todos nós. Um abração a todos, Virtua Rádio Web, viva a sua essência. Meu nome é Heloísa e eu sou produtora e divulgadora da editora Virtua. Nós estamos com uma nova programação que se chama Palavra do Autor. Eu quero que você conte um pouco sobre quem é você e onde nasceu, suas experiências e objetivos. Olá, Heloísa. Olá, caros ouvintes da Rádio Virtua. Aqui é Cláudia Hackbart. Embora eu seja anunciada frequentemente como escritora caxiense, eu nasci em Pelotas, onde eu vivi até os 6 anos, morei por 20 anos em Porto Alegre e já faz 20 anos que moro em Caxias do Sul. Então eu me considero um pouco de cada, pelotense, porto-alegrense e caxiense. Amo as 3 cidades de coração mesmo. Sou casada com Leonardo há 20 anos, temos 2 filhas, Amanda com 13 e Mariana com 10 anos, e um filho pet, que é o nosso cachorro Max. Eu sou formada em magistério, em pedagogia com habilitação em orientação educacional, psicologia e didática e pós-graduada em psicopedagogia clínica e escolar. Atualmente, sou professora no município de Caxias do Sul, tenho uma turma de 3º ano de manhã e uma turma de 4º ano de tarde. E há 6 anos, então, eu também incluí o ofício de escritora e, consequentemente, palestrante e contadora de histórias. A segunda pergunta é: você sempre pensou em ser escritora? Eu escrevo em diários desde quando eu me alfabetizei, então, inconscientemente, eu sou escritora desde os meus 8 anos. Porque com o tempo eu descobri que o diário também é um gênero literário. Quais são seus escritores e seus gêneros literários preferidos?
Eu só não gosto de ler terror. Mesmo eu tendo escrito um conto de terror, que é o WhatsApp no grupo da morte, da antologia Anjos e Demônios, é um gênero que não me chama atenção, nem mesmo no cinema. E quanto aos autores, eu não costumo fazer propaganda de literatura estrangeira, porque eu acredito que já estamos em desvantagens e há um certo preconceito dos leitores brasileiros quanto à nossa literatura. E diferente do que se pensa e se diz, o Brasil tem uma literatura riquíssima, desde a clássica até a contemporânea. E se a gente parar para pensar, os leitores de outros países, eles raramente importam literatura. E no Brasil acaba acontecendo justamente o contrário. Há esta tendência cultural de supervalorizar somente o que vem de fora. Não que eu não leia livros estrangeiros, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado à literatura contemporânea brasileira com uma atenção especial aos autores caxienses. E já tenho os meus preferidos aqui de Caxias do Sul, que são a Josiane Scapin, Raquel Machado, Maia Falques, Emily Poli, o Juliano Fantin. E na poesia eu gosto muito do trabalho do Leandro Angonese. Para mim são os meus favoritos, mas temos uma grande variedade de alto nível. Então já deixo o convite aí para os leitores que quando forem a uma livraria perguntem onde fica a prateleira dos autores locais e lá façam a sua escolha. Tenho certeza que não irão se arrepender. Já está na hora de começar a romper esta barreira do preconceito. Bom, a próxima é: você teve apoio quando anunciou que ia publicar seu primeiro livro? Inicialmente, os familiares ficaram surpresos, assim, meio apreensivos, porque afinal se tratava de um livro que conta parte da minha história e, consequentemente, a deles também. Mas, passado o choque inicial, todos me apoiaram e me incentivaram. E agora falando sobre o seu primeiro livro, E Se o Destino Soprar, de 2014, que foi o primeiro livro impresso a ser lançado com a marca Virtua e teve grande aceitação junto aos seus leitores. Como foi o processo de criação desse livro? Eu posso dizer que, literalmente, eu senti o destino soprar. Eu estava organizando uma mudança, estava saindo de uma casa maior para uma menor e com isso veio a necessidade de me desfazer de muitas coisas, entre elas caixas repletas de diários. Todos diziam: joga isso fora, vai ocupar muito espaço. Mas eu não conseguia e também não queria me desfazer, porque eram pedacinhos da minha história, era a minha vida que estava ali. Então, por sorte, já tínhamos evoluído para a era da informática. E eu tive a ideia de digitar tudo no computador. Depois que digitei o último diário, eu senti uma necessidade de reler tudo, porque este reencontro com as minhas memórias estava me fazendo muito bem. E eu tive a oportunidade de reviver tudo outra vez. Sorri, dancei, chorei, cantei e me emocionei tudo de novo. E durante esta releitura eu pensei: isso está parecendo um filme. Acho que dá um livro. Foi então que eu passei a enxergar essas minhas vivências com outros olhos. E passei a organizar para deixar em forma de livro. Eu me transportei para cada situação, criei os diálogos, descrevi os cenários e fiz o trabalho de pesquisa para argumentar sobre os temas polêmicos que envolvem a história. Embora essa história seja baseada em fatos reais, eu também utilizei elementos ficcionais para deixar a leitura mais atraente e a história fluir mais redondinha. Todo esse processo levou 4 anos, mas eu escrevi esta história a minha vida inteira e ainda sigo escrevendo. Já publiquei a parte 2, que é Quando o Destino Sorri para Você, e estou concluindo a parte 3, que vai se chamar
Farol do Destino. Ainda falando sobre E Se o Destino Soprar, como foi o retorno dos leitores, já que é um livro que, em muitos momentos, emociona pelas histórias relatadas. O retorno dos leitores foi a melhor parte e continua sendo. É muito gratificante receber uma mensagem de alguém que leu o que eu escrevi. É muito bom ter esse retorno, saber o que estão pensando, o que sentiram e até ouvir sugestões, pedidos e me parabenizando pela obra. Dizem que o escritor emociona o leitor, mas os meus leitores também me emocionam muito. Eu leio e respondo a todas as mensagens com muito carinho. Como se trata de uma obra baseada em fatos reais, comumente eu leio mensagens dizendo que também passaram por alguma situação que eu relatei no livro. E é muito bom ler. O teu livro me emocionou muito. O teu livro mudou a minha vida. Em que momento, após o lançamento de Esse é o Destino Soprar, você decidiu publicar Quando o Destino Sorri para Você? Para publicar o primeiro livro, né, que é E Se o Destino Soprar, eu logicamente precisei cortar muitas histórias para diminuir o número de páginas, mas eu salvei todas as partes retiradas, mas ainda sem a intenção de publicar outro livro com as minhas memórias. Porém, eu comecei a receber mensagens dos leitores perguntando como estavam os personagens, né, já que se trata de personagens reais, e também pedidos para escrever a continuação. Então, com parte retirada da história, eu passei a estruturar o livro 2, que é Quando o Destino Sorri para Você. Como foi a repercussão desses dois primeiros livros juntos ao público? Chegastes a ser convidada para eventos em outros estados, né? Desde o início, eu recebi um carinho muito grande, muito especial mesmo pelos leitores de várias cidades aqui do Sul e também de outros estados. Trabalhei eles em algumas escolas de São Paulo, fiz sessão de autógrafos na Bienal Internacional de São Paulo, com E Se o Destino Soprar, e este inclusive chegou a receber indicação para concorrer à novela na Espanha. Teve participação na Feira do Livro de Brasília, trabalhei o E Se o Destino Soprar e a Liga Escolar com o grupo Leitura que Cativa na Bahia. E atualmente as escolas da Prefeitura de Cordeiros, lá da Bahia, estão trabalhando com o livro Quando o Destino Sorri para Você e a Liga Escolar. E se não fosse pela pandemia, eu estaria indo à cidade de Cordeiros e visitando as escolas nos dias 22 e 23 de outubro. O livro Quando o Destino Sorri para Você rendeu até uma música que concorreu ao Festival Nacional da Canção deste ano. Eu retirei alguns trechos do livro para escrever a letra e convidei a Michele, uma leitora que acabou se tornando uma grande amiga. Convidei ela para me ajudar na composição da música. E ela então ofereceu a letra para o Hugo Miori, que é o professor de música dela. Ele topou na hora e o resultado ficou muito bonito. Show mesmo. Sei que sou suspeita, mas quem quiser conhecer, a música está no YouTube. É só pesquisar. É Quando o Destino Sorri para Você. Como surgiu a ideia de publicar a Liga Escolar e como foram as ações desenvolvidas com base neste livro? Logo que eu publiquei o primeiro livro, E Se o Destino Soprar, diariamente eu observava as minhas filhas, que na época ainda não estavam alfabetizadas, com o meu livro embaixo do braço, andando pela casa e tentando ler o que eu tinha escrito, e comecei a sentir um certo remorso. E passando os dias, elas reivindicaram: Mãe, faz um livro para criança. É, mãe, faz um livro que a gente possa ler. E foi então que eu coloquei todos os outros projetos de lado e passei a me dedicar a escrever uma literatura infantil.
o que não foi difícil, porque eu sou professora há mais de 20 anos e também mãe. Então, entendo um pouco deste mundo de fantasia e imaginação. Mas o bom dessa história é que eu pude contar com as minhas filhas para criar a história. Tudo que eu escrevia, perguntava o que elas achavam e assim fomos juntas construindo os personagens, o cenário e a história. Então, quando eu publiquei a Liga Escolar, eu passei a receber convites de escolas para realizar a contação de história. E é é uma experiência muito gratificante, uma das melhores até agora. Olhar nos rostinhos a felicidade estampada não tem preço. O Último Einstein e a Relatividade do Amor, seu quarto livro reúne história, ciência, romance e até certo ponto um pouco de polêmica. Conte como foi o processo de criação deste livro e o retorno do público com relação a ele. Eu cresci ouvindo meu pai contar histórias sobre o Einstein, sempre me explicando como as coisas funcionavam, e eu acabei me apaixonando por este gênio tão hilário quanto ilustre da história da humanidade. Quando eu pensei em começar a escrever ficção, automaticamente quis colocar o Einstein como um personagem. E esta história ela aborda temas como a viagem no tempo e a Terceira Guerra Mundial, que no caso seria uma guerra nuclear. Logicamente, por envolver questões de física quântica, eu tive que fazer um curso, né, na internet para escrever. Então, entrei em fóruns de físicos para saber o que eles pensam e falam sobre este assunto, para deixar a história mais perto da realidade possível. Então, pesquisei sobre como construir uma bomba atômica, onde encontrar plutônio no Brasil, como enriquecer plutônio. E como nessa história o Brasil declara guerra contra os Estados Unidos, eu tive que pesquisar também como é uma base militar norte-americana, como é o seu arsenal de guerra. O meu trabalho de pesquisa foi tão extenso que eu me deparei com várias situações inusitadas. Eu comecei a receber pedidos de amizade de oficiais norte-americanos. Inicialmente acreditei se tratar de coincidências, mas como as mensagens não paravam de chegar, achei no mínimo suspeito, ou talvez eu fosse suspeita para eles devido à grande quantidade de pesquisa sobre o assunto. Então eu decidi dar corda para ver no que dava. Por mensagens me perguntavam coisas como a minha nacionalidade, de onde vem o meu sobrenome, os meus interesses, algumas questões pessoais, e teve um comentário numa postagem que eu fiz sobre o livro perguntando: "Você sabe a frase que um homem-bomba diz antes de se explodir? Allah Akbar." Achei engraçada a comparação, mas não dei muita atenção. Logo recebi uma mensagem que me chocou e assustou muito, né? Me perguntaram assim: "Ah, você gosta de samambaias?" Eu não entendi o porquê da pergunta, mas eis que então eu giro a minha cadeira para pensar no que levaria tal pessoa a me perguntar sobre samambaias e me deparo com a imagem atrás de mim das minhas samambaias. Então concluí que possivelmente estava sendo vigiada ou espionada. Fiquei nervosa e muito assustada, excluí a amizade, fechei o notebook em pânico e desde então uso uma fita adesiva tapando a câmera do notebook. Dei um print na mensagem e enviei para os meus familiares e amigos contando a situação e a minha preocupação e que se me acontecesse alguma coisa eles me defendessem dizendo que se tratava de uma escritora fazendo trabalho de pesquisa, né? Mas o livro O Último Einstein, ele também me trouxe muito orgulho, né? Eu já trabalhei com ele em algumas escolas e em 2019 ele recebeu a medalha Jorge Luiz Borges,
que é de melhores livros estrangeiros pela Literarte, cuja cerimônia de premiação aconteceu em Buenos Aires. Quais são os seus planos como escritora a partir de agora? Pretende publicar mais livros? Bom, eu já tenho quase concluído o livro 3 da série sobre o destino, que vai se chamar Farol do Destino. Também já tenho o livro 2 da Liga Escolar e um romance diferente de tudo que eu já escrevi, que já está pronto para ser publicado, com o título Um Abrigo na Tempestade. Eu pensava em lançar este ano ainda, mas devido à pandemia resolvi adiar mais um pouco. É uma história de Natal, mas bem diferente, que está bem bonita mesmo. Conta com romance, suspense e aborda as questões de valores que a humanidade está perdendo. Então, a protagonista é Raquel, uma professora que é envolvida em questões sociais, ações beneficentes e de solidariedade, em especial aos moradores de rua. E o seu par romântico é o Samuel, um jogador de futebol. Então, tem algumas partidas reais que eu relatei, como a conquista da Copa do Mundo pelo Internacional, que é o clube do Samuel. E eu estou, logicamente, ansiosa para pegar mais este filho no colo. Muito obrigada a você, Luísa, ao Rafael, pelo convite, pela oportunidade e a todos os ouvintes que nos acompanharam. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu estou diariamente no Facebook, escritora Cláudia Hackbart, no Instagram e também tem um canal no YouTube. Então, um forte abraço a todos e que o destino sopre muitas bênçãos a todos vocês. Nós vamos ouvir então agora a música É Quando o Destino Sorri para Você, que a Cláudia citou ali na entrevista, que foi feita com base no livro dela. A letra é da Cláudia, a composição é do Hugo Miori, a melodia também é do Hugo Miori e ele na gravação tocou violão e cantou. A gravação também conta com a percussão do Rui Miori, vocal da Michelle Knuth, produção é do estúdio Rocks e as imagens do clipe que estão no YouTube, que é bem legal o clipe também. As imagens são da Dueto Filmes e as imagens foram captadas em Caxias do Sul e em Pelotas. Vamos curtir então esse som baseado no livro da Cláudia. Às vezes você percorre caminhos desconhecidos, tão escuros e esburacados, e é natural pensar em desistir de tudo. Então você olha para o lado e percebe que não está sozinho, nunca está. É quando o destino então sorri pra você. Às vezes você é cercado, pessoas e fatos que te prendem a vários grilhões em uma rede de intrigas e conspirações. O melhor é não ter vergonha de quebrar a cara por 1 bilhão de vezes se preciso for, e continuar sendo um sonhador. O melhor é não ter vergonha de quebrar a cara por 1 milhão de vezes se preciso for, e continuar sendo um sonhador. Às vezes você luta com monstros, cuidado pra não se transformar em outro, entre o bem e o mal.
Lembre que só o amor é arma letal. Muitas vezes no abismo sem fim, não permita que sua alma escureça. Superação é quando o destino então sorri pra você. Às vezes você sofre golpes que te conduzem a tristezas, perdas e ganhos. É quando o destino então sorri pra você. E o melhor é não ter vergonha de quebrar a cara por 1 milhão de vezes se preciso for, e continuar sendo um sonhador. O melhor é não ter vergonha de quebrar a cara por 1 milhão de vezes se preciso for, e continuar sendo um sonhador. É quando o destino então sorri pra você. Você acabou de ouvir, na Virtua Rádio Web, Palavra do Autor, um programa que aproxima os autores virtuais e seus leitores. Edição e apresentação, Rafael Augusto Machado. Produção e entrevistas, Heloísa Martins. Obrigado pela companhia. Viva a sua essência.